Começando então, a partir de agora, boa noite a todos que estão presentes no nosso canal do YouTube. É um prazer estar com vocês. Nós vamos hoje bater um papo a respeito dos instrumentos da pedagogia Freinet, falando sobre os princípios e práticas desses instrumentos. A gente vai ter aqui um grupo de professoras que trabalham com a pedagogia Freinet em diferentes segmentos da educação. Nós vamos começar pela Gláucia, que vai nos apresentar um pouco do nosso tema de hoje. A Gláucia, eu não vou fazer a apresentação das pessoas, a nossa live vai ser bastante informal, então cada um se apresenta um pouquinho. Então eu começo me apresentando e fazendo uma audiodescrição também. Meu nome é Flávio Boley Júnior, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e participo da REPEF desde a sua fundação. Eu sou branco, careca, não tenho nenhum fiozinho de cabelo para contar a história, estou usando um óculos de armação preta, uma camiseta vinho, e no fundo eu uso um fundo fosco, que não aparece coisa nenhuma na minha imagem, tá bom? Gláucia, fica com você. Bom, boa noite para todas e todos que estão aí chegando na nossa live. Como o nome diz, é uma live sobre os instrumentos e os princípios da pedagogia Freinet. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Gláucia de Melo Ferreira, eu sou diretora da Escola Curumim, há muitos anos, já trabalhei como professora, como coordenadora e agora atuo nesse lugar de direção. E também milito no movimento Freinet há mais de 40 anos, sempre acreditando nessa ideia do Freinet de que essa é uma pedagogia que se faz por professores, com professores, e que o crescimento da pedagogia Freinet, desculpem, o crescimento se dá justamente por essa atuação, por essas trocas entre professores, por esse movimento que a gente vai criando no sentido de renovar a educação, transformar a educação. Então, eu atuo na REPEF, sou membro da REPEF. Hoje, atualmente, eu estou participando do Conselho Administrativo da FIMEM, que é a Federação Internacional dos Movimentos de Escola Moderna. Isso é uma coisa que me dá bastante orgulho e bastante apreensão, porque é uma responsabilidade grande. É uma federação que tem... Né? Oi? Bastante trabalho também. Dá muito trabalho. E é uma federação que tem 30 movimentos de 30 países afiliados a ela, né? A gente faz grandes encontros bianuais, que a gente chama de RIDEF, que é a Reunião Internacional dos Movimentos de Escola Moderna, da Escola Freinet. Então, hoje aqui a ideia é a gente conversar sobre os instrumentos, principalmente ouvir essas professoras que estão aqui falando com vocês, mas elas falam desse lugar tão precioso que é a sala de aula. Então, muito bem-vindas, vocês quatro, esse lugar que eu tenho saudade. Hoje em dia não posso mais ficar na sala de aula, mas é nesse lugar que a pedagogia Freinet se renova, é nesse lugar que ela cresce. Então, bem-vindas, vamos conversar bastante. Muito bem. Então, nós vamos começar
aqui nós conversamos um pouco e chegamos à conclusão de que seria mais bacana a gente ir por segmentos. E quem trabalha com a educação infantil é a Rosiane. A Rosiane vai conversar com a gente um pouco sobre o livro da vida, que ela trabalhou bastante também já há alguns anos na educação infantil. Não é isso, Rô? Isso mesmo, Flávio. Boa noite a todos e todas. Eu sou Rosiane, eu sou uma professora aposentada já da Rede Municipal de Campinas, trabalhei na Rede de Campinas mais de 25 anos e toda a minha experiência é na educação infantil. Eu gosto de dizer que a educação infantil é a minha paixão, né? E eu continuo dizendo que é a minha paixão, porque mesmo sendo uma professora aposentada, eu tenho sido convidada a falar sobre essa minha experiência na educação infantil, e quando eu falo com as minhas crianças, né? Por isso eu sou uma professora da educação infantil. Bem, eu agradeço muito o convite e a iniciativa da REPEF em promover mais uma live, né? Na intenção de que nós, professoras Freinet, possamos compartilhar as nossas práticas, refletirmos sobre elas e juntos e juntas caminharmos na busca de uma escola emancipatória e humanizadora. Caminharmos juntos com esperança otimista na vida, como o nosso querido Freinet nos ensina, né? Eu vou compartilhar com vocês um dos instrumentos da pedagogia Freinet, que é o livro da vida. Andréia, você põe, por favor, o slide 1. Simone vai compartilhar, só um desculpa, minuto Simone. que ela já vai abrir a tela. Rosiane, Oi. enquanto a Simone vai preparando, você podia nos contar um pouquinho do porquê que você escolheu falar sobre o livro da vida. Da onde que veio essa ideia? É o instrumento que você mais usa na educação infantil? Ou foi por um gosto teu? O livro da vida, Flávio, foi um dos primeiros instrumentos que eu usei quando eu ainda tateava na pedagogia Freinet. Então, eu tenho, assim, um carinho muito especial por ele. Eu começo os meus tateios na pedagogia Freinet em 2007. E eu gosto muito de dizer que esses meus tateios eu aprendi muito com a minha filha Luísa, quando estava na Curumim, na escola Curumim, né? Então, os meus tateios foram assim, aprendendo com a Luísa, das coisas que ela me contava, das coisas que eu observava nas festas, né? Na relação que as professoras tinham com as crianças. Então, eu ia vivendo tudo isso, eu dizia, nossa, eu quero isso também para as minhas crianças da escola pública, né? E o primeiro instrumento foi o livro da vida, então eu tenho, assim, um apreço muito grande por ele, né? Eu começo em 2007 e eu já tenho uns tantos livros da vida aqui guardados. Muito legal. Acho que agora está entrando. Vamos lá. Rosiane, só para a gente, você quer que comece com o vídeo ou Não, com os a slides, apresentação mesmo, Simone? isso. Eu posso abrir aqui, olha, que eu estou com ele. Se você parar o compartilhamento, eu coloco. Só um momento. Bem, o primeiro slide, ele fala sobre o título que eu dei para a nossa conversa de hoje, né? Como é que eu batizei essa nossa conversa? E eu batizo por Livro da Vida, o registro do vivido e do sentido. Pode ir para o próximo. E como eu já disse, o meu primeiro livro da vida é de 2007. E essa daí é uma foto dos livros da vida que foram sendo construídos durante a minha docência. O registro do vivido e do sentido no meu encontro com as inúmeras crianças que passaram por mim e foram constituindo a professora que eu sou hoje.
Como eu disse, eu sou essa professora aposentada da rede de Campinas, toda a minha experiência é com as crianças pequenas. Em Campinas, nós trabalhamos por agrupamento, e eu sempre trabalhei com o agrupamento 3, que eram crianças de 3 a 5 anos. Eu tenho comigo em casa, pode ir para o próximo, Simone. Eu tenho comigo em casa, não, desculpa, o anterior. Eu tenho comigo em casa 10 livros da vida. E algumas fotos das páginas do livro de 2018, que foi quando eu me aposentei. Então, o livro da vida ficou com a turma, mas eu precisava guardar, precisava registrar o que eu vivi com aquelas crianças de fevereiro a abril. E, diferentemente de algumas escolas que os livros das turmas ficam na biblioteca da escola, para que as crianças possam folhear o livro de outras turmas, de outros anos, a biblioteca da minha escola não comportava que esses livros ficassem guardados lá. E para que essa memória não se perdesse, e um receio muito grande que tudo isso daí pudesse virar lixo, eu trouxe tudo para minha casa. Então, eu tenho uma pilha bem grande de livros da vida e devo... Hoje eu sei que foi o melhor que eu fiz, porque eles corriam realmente um grande risco de ir para o lixo, né? Infelizmente, quando... É muito bom, porque com esse material me ajuda a falar desse vivido na sala de aula. Bom, então como é que eu tentava contornar nessa situação que as crianças não tinham acesso aos livros da vida anteriores? Eu procurava deixar no ateliê da biblioteca da sala o livro da vida da turma do ano anterior, porque na minha escola as crianças acompanhavam o professor no ano seguinte. Isso era possível por conta da idade diferenciada, né? Crianças de 3 a 5 anos, e a proposta da escola é que as crianças acompanhassem o professor. Então, as crianças mais novas continuavam comigo. E era muito comum as crianças folhearem o livro da turma do ano anterior, relembrando esses acontecimentos vividos, contando para as crianças novas as coisas que elas haviam feito na escola. Apontando nas fotos os colegas que não faziam mais parte da turma, porque a história da turma vai sendo partilhada e registrada diariamente. Bom, para hoje eu pensei em estar conversando com vocês sobre algumas perguntas que normalmente me fazem quando eu falo sobre o livro da vida. Mas, assim, vocês fiquem à vontade de fazer outras tantas que vocês quiserem. Então, o que eu pensei, né? Algumas perguntas que podem guiar a nossa conversa. Pode ir, Simone. Quem decide o que vai ser escrito e colocado no livro da vida? Quem é que escreve? Tudo o que acontece, tudo que se faz, vai para o livro? Todo dia se escreve nele? E a capa do livro, quem faz? Percebam e digam assim, isso tem que escrever, não pode esquecer disso, tem que escrever isso no livro da vida. Ele é um acontecimento de uma única criança? Não, ele não é. Ele é o acontecimento da turma. O que é específico de uma criança, a gente registrava num outro livro. A gente tinha em sala um outro livro que a gente chamava de Livro das Novidades. Então, o Livro das Novidades era um livro em que as crianças... Era um livro que tinha as coisas que as crianças contavam em roda, né? As histórias que elas contavam, que podiam ser uma história imaginada, algo que imaginado, ou algo que aconteceu na vida delas, que elas queriam estar contando, compartilhando com os colegas. É claro que se levamos, por exemplo, uma corda para o parque, de repente, uma criança que há muito tempo está tentando pular, e naquele dia conseguiu 2, 3 pulos, a gente faz uma festa, conta para todo mundo, e com certeza as crianças vão trazer isso para a roda, vão dizer, precisa escrever vendido por todos e por todas que vão lê-lo, né? Algumas vezes as crianças escrevem. Quando isso acontece, é importante que ao lado esteja escrito da maneira convencional, para que todos consigam ler, assim como a criança ter acesso a essa escrita formal. Bem, e quem diz como é que vai estar escrito? Quais as palavras usadas, né, no registro Livro da Vida? Quem diz também são as crianças. E como é que eu fazia?
No momento da roda final, eu registrava num bloco o que elas diziam, né, o que elas diziam que deveria estar escrito. E depois eu lia para elas, para saber se eu tinha escrito exatamente como elas haviam dito. Eu fazia apenas alguns ajustes de concordância, né, arrumava alguma coisa. Depois de escrito, eu lia para elas. Se eu escrevesse uma palavra diferente, trocasse, né, alguma palavra, elas diziam assim para mim: não, não foi nada disso que a gente escreveu. Falou, está errado. Então, eu escrevia realmente da forma, né, o que as crianças tinham dito. Bom, se elas concordassem, é isso mesmo, está certo, Rô, pode escrever. Quando é que eu escrevia? Eu passava tranquilo, então eu fazia depois, ou depois que as crianças iam embora, ou levava para casa. Bom, nesse momento também, quando eu escrevia no bloquinho que elas haviam dito, a gente também decidia quem ia fazer o desenho que ilustrava o que foi dito. Então, a criança que se dispunha a ilustrar aquele dia, ela sabia que no dia seguinte, o primeiro ateliê dela de trabalho deveria ser o de desenho, o de pintura ou o de recorte e colagem. Normalmente, as crianças escolhiam um ateliê de desenho para ilustrar o livro da vida. E aí, no dia seguinte, então, na roda inicial, eu lia o que havia escrito, como uma forma da gente relembrar o que aconteceu no dia anterior e até mesmo contar para quem faltou o que aconteceu de importante no dia anterior, né? E o desenho da criança ia para o livro da vida assim que estivesse pronto, e eu sempre colocava esse desenho num fundo, né, como um passepartout, e depois colava, então, na folha indicada do livro da vida e mostrava, então, para a turma como é que tinha ficado aquilo que a gente escreveu e o desenho que ilustrava o ocorrido. Como tudo é decidido cooperativamente, o mesmo acontecia com a capa do livro da vida. Juntos nós decidíamos como seria e cada um cooperava com o seu fazer, e sempre respeitando aquele nosso combinado, sempre com o melhor de cada um. E aí, eu trago para vocês algumas imagens que ilustram esses registros. Põe para mim, Simone? Só um minutinho, já está entrando. Olha, hoje as bruxas resolveram escapar, sabe? Só um minutinho que eu estou abrindo a tela. Simone, você está com a sua tela aberta aí? Ah, peraí. Eu posso abrir rapidinho aqui. Não, abriu. Está entrando. Vamos lá. Acho que está entrando o meu e o seu, é isso? Só um minutinho. André, você quer que eu tente aqui? Eu estou com a tela aberta. Se a sua tela está aberta, vai então. Tá. Página 4. Tá. Entrou? Entrou. Isso, é isso aí. Então, sempre a primeira folha do livro dizia o que era aquele livro, né? Então, este é o nosso livro da vida. No livro da vida, a gente escreve as coisas que faz nos ateliês, coisas que encontra no parque, coisas que acontecem com a gente. Só que, Glaucia, está tão grandão que eu não consigo ler o que está lá em cima. Espera aí. Mais um pouquinho.
Aí, então, a gente coloca a data, né? No próximo 23 de agosto de 2016. Hoje a gente andou de carriola com a Rosiane. A carriola virou um navio pirata. Então, tá aí o desenho feito. E aí tem 2 nomes, né? Lucas e, acho que é Vitor. Porque acontecia isso, das crianças fazerem o desenho, né? A ilustração do dia, elas faziam juntas, então cada um desenhava um pedaço do desenho, uma desenhava e a outra pintava. Pode ir, Glaucio. Um outro exemplo, vimos no computador um vídeo do vírus H1N1. Ele deixa a gente com uma gripe forte. Para se proteger do vírus H1N1, a gente não deve pôr o dedo na boca, nem na comida, senão o vírus entra na boca. E aí o desenho do vírus. Então, nesse dia nós escrevemos algo que a gente descobriu. Pode ir. Um outro exemplo que conta de algo que a gente está fazendo. Começamos a fazer um monstro da história do menino chamado Sérgio. A Rosiane fez o corpo do monstro e a gente fez o resto. E aí a gente tem algumas tentativas de escrita das crianças. 1 olho, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. Faltam só as 9 pernas e os braços. Esse monstro vai ser a capa do livro da vida. Pode ir, Glaucio. Também registramos no livro da vida algo que a criança traz para compartilhar com os colegas. O João Gabriel trouxe cacau para a turma conhecer. Cortamos o cacau para chupar a polpa. Vamos fazer uma experiência. Colocar as sementes no sol para ver o que acontece. Próximo. Registramos os nossos passeios, né? Fomos ao teatro ver uma peça que chama Dona Baratinha. Dona Baratinha queria casar. O João Ratão caiu dentro da panela de feijoada. Não teve casamento. Dona Baratinha foi visitar, conheceu outros países. Foi legal, foi engraçado. Próximo. Visitas que recebemos, também registramos no livro da vida. Recebemos a visita de uma professora que chama Gabriela. A gente ensinou como trabalha nos ateliês. Ela viu que a gente trabalha muito bem. Próximo. E agora eu trago para vocês um vídeo curtinho que conta um pouco como é que a construção coletiva do livro da vida se dá. Pode colocar. Nossa, quer minimizar? Eu compartilho aqui, o meu está com som. Esse está certinho, né? Acho que tudo bem ter passado sem o som. O importante são as imagens, né? Mostrando como as crianças estavam trabalhando cooperativamente. E o último, por favor, Glaucio. Só um minuto que eu abro por aqui o outro vídeo. Mas, Andréia, tudo bem. Acho que é só para finalizar, eu queria estar deixando a frase, mas acho que dá para só dizer, né? O que eu queria estar dizendo para finalizar é que
O livro da vida é um instrumento que permite que as crianças se apropriem da escrita, né? Tornando-se autoras antes mesmo delas dominarem a escrita convencional. Então, é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Muito legal, Rô, muito legal mesmo, parabéns. É um trabalho fascinante e um trabalho que dá vontade de fazer, especialmente quando a gente vê na prática, porque eu, particularmente, que trabalho com ensino superior e encontro com a minha turma apenas uma vez por semana, acabo fazendo também livro da vida há alguns anos, mas não fica algo tão... Primeiro, não fica tão fofo, né? Segundo, não fica, não fica tão completo. É uma pena que na biblioteca da sua escola não estejam lá os seus livros da vida, né? É uma judiação. Mas é algo com que a gente vai se deparando nas escolas mesmo, é essa falta, às vezes, de condições materiais de trabalho, que nos atrapalham um pouquinho, mas a gente, como pedagogos e pedagogas, professores, especialmente da pedagogia frênia, a gente se vira bastante nos 30 e acaba dando conta, né? Vamos agora falar um pouquinho Deixa eu também... só ressaltar, né? Os princípios estão tão evidentes, mas às vezes a gente deve falar o que está evidente, é legal falar, né? Que, assim, o princípio da livre expressão na pedagogia Freinet, a Rosiane explicou de uma forma tão responsável, tão coerente, porque às vezes a gente fala livre expressão e fica parecendo que é uma coisa assim, livre, leve, solto. E olha tanto de coisa que a Rosiane trouxe para a gente, de uma expressão autêntica, de uma expressão viva da criança, espontânea. Eu acho que é importante a gente frisar esse princípio. Teria os 4 eixos da pedagogia Freinet estão muito claros em tudo que a Rosiane falou, mas eu vou destacar também, além da livre expressão, a cooperação entre eles, que fica muito, né, evidente. Eles trabalham juntos, eles decidem o que vai estar no livro da vida. É uma forma importante de exercer cidadania. Esse aqui é o registro da nossa turma e nós somos os autores dessa nossa história. Muito legal, Rose, muito, muito importante essa sua fala, viu? Obrigada. Tem algumas perguntinhas e um comentário super legal. Então, boa noite a todos. Eu ainda não me apresentei, eu fico nos bastidores. Bem-vinda, Simone, bem-vinda. A Simone é a ligação entre relações o chat públicas. E vocês. Ótimo. O Val comentou que é muito bom ouvir sobre o livro da vida e a pertinência do fazer coletivo. Realmente é muito legal o livro da vida. A Audrey faz uma pergunta para você, Rosiane. Você fazia algum trabalho com esse texto livre registrado no livro da vida? O texto livre, eu não entendi muito bem a pergunta, Simone. O texto... Por favor. Você fazia algum trabalho com este texto livre que era registrado no livro da vida? Não, com o texto que ia para o livro da vida era o registro do que foi vivido na sala com as crianças, né? Então, o trabalho feito era somente esse registro mesmo do que as crianças gostariam que fosse contado, né? E ficasse marcado, registrado na memória da turma. O que a gente fazia com o livro da vida era compartilhar o livro da vida com as famílias. Então, no final de toda sexta-feira, as crianças levavam esse livro da vida para casa, para que as famílias pudessem estar lendo e acompanhando o que a gente estava trabalhando, estava acontecendo com a nossa sala. Isso era muito legal de acontecer, porque na segunda-feira as crianças ficavam assim ansiosas esperando o livro, porque as famílias mandavam cartinhas, né? Dizendo, olha, que legal, parabéns para vocês, isso ficou muito legal. Então, as crianças esperavam com muita ansiedade.
e ficavam muito bravas também se alguém levasse o livro da vida na sexta-feira e não trouxesse na segunda-feira, né? Aí eu tinha que ligar para saber o que aconteceu, pedir que, ó, não veio, mas você tem até às 11 horas, 11h30 para trazer o livro, porque a turma tá esperando. Ainda continuando a mesma pergunta da Audrey, ela percebe-se que os textos livres registrados no livro da vida são coletivos. Há textos individuais escolhidos democraticamente? E se há, o que fazia com os textos não escolhidos? Esses são os textos, os textos das novidades que eles contavam. Esse era o texto individual. Então, tinha um momento da roda da conversa que as crianças contam essas novidades. Não dá para eu tinha 32 crianças, então não dava para as 32 crianças contarem a novidade. Então, era sempre 3 ou 5 crianças. Se houvesse mais que isso, o que eu fazia? Elas vinham no meu ouvido, contava qual era a novidade que elas queriam contar. Aí eu marcava lá uma palavrinha, por exemplo, chácara. Então, no dia seguinte, eu chamava o fulaninho e falava assim, ontem você quis contar uma novidade da chácara, então hoje você pode contar. Porque não dava para ouvir todas as novidades. Depois que, então, quando a gente escutava 5 novidades, a gente decidia junto qual novidade que a turma tinha gostado, qual eles gostaram mais. Então, a gente sempre escolhia uma novidade. E com essa novidade, né, o dono dessa novidade, ele ia até o computador, no ateliê de computador, digitava essa novidade, depois ele tinha que ir até o ateliê da pintura, da colagem, do desenho, ilustrar essa novidade. E aí a gente fazia uma cópia desse texto. Uma cópia ficava fixada no armário da sala, uma outra ia para o nosso livro das novidades, e uma outra cópia eu fazia apenas do texto, e em cima desse texto eu criava alguma atividade para as crianças fazerem. E quem tinha esse compromisso de fazer essa lição, essa atividade? As crianças que iam para o ensino fundamental, então tinham um caderno também das novidades, que eram as atividades que eu preparava em cima das novidades contadas. Então, era assim que a gente trabalhava. Então, ao longo do ano, as crianças sabiam, se hoje a minha novidade não foi escolhida, tudo bem, vai ter o dia, né? No final do ano tinha novidade lá de todo mundo. De todo mundo, que legal. E tem mais uma perguntinha. Houve momentos de dificuldades com as crianças? Na escrita do livro da vida? Eu creio que sim. Olha, eu não sei, eu nunca tive dificuldades. Eu tinha uma amiga que dizia assim, olha, eu não dou conta, eu não consigo fazer o livro da vida. Parece que a rotina da sala, né, não permitia, ela não conseguia fazer. Mas comigo sempre foi muito... Eu não sei se é algo que eu fui me apropriando, desde, como eu disse, foi meu primeiro instrumento, né? Isso fazia tão parte de mim, que acho que fazia parte das turmas, né? E eu sempre conseguia fazer sem dificuldade. Eu lembro até eu tinha uma criança muito difícil em sala, e eu lembro uma vez que a professora de educação especial falou assim, caramba, mesmo com essa dificuldade, sabe aquela criança que fica correndo na roda, né? Que às vezes desestrutura a gente, mas mesmo assim eu conseguia fazer o livro da vida. Então, Legal. Então, era acho que isso. não tive dificuldade, não. Legal. Acho que vamos passar para frente, né? Temos ainda bastante gente para falar. Isso. Agora, aproveitando até, vamos dizer, meio que um gancho, porque a Rosiane falou bastante de ateliês, né? Para quem é da pedagogia Freinet, ateliê é uma palavra comum no nosso dia a dia, mas tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Então, a Paula, que trabalha com Fundamental 1, especialmente com crianças de 4º ano, vai nos falar um pouco justamente sobre ateliês. Você se apresenta, Paula, e fique à vontade. Olá, boa noite a todos. Eu trabalho com a pedagogia Freinet há 20 anos já, adoro. Eu fiquei um tempo no Fundamental, já também estive na educação infantil, muito gostoso. E esse ano eu voltei para o Fundamental, é meu primeiro ano nessa escola, e é uma turma de 4º ano.
E eu escolhi falar de ateliês justamente pela característica dessa turma. Uma turma muito falante, muito cheia de energia, que veio pós-pandemia sem o que as pessoas falam assim, comportamento estudantil, né? E eu queria dar justamente voz para eles, espaço para eles na sala de aula, em vez de regrá-los, né? E os ateliês são um espaço muito importante justamente para isso, né? Então, junto com a turma, eu fui tateando vários instrumentos da pedagogia Freinet, e o que eles mais curtem são os ateliês. Então, eu mesma compartilhar os slides que eu preparei, separei muitas fotos para vocês conhecerem meus pequenos. Eles, inclusive, querem, depois que eu mande o link, que eles têm muitos comentários para fazer, bonitinhos. Estão conseguindo ver? Sim. Eu escolhi falar dos ateliês por conta, principalmente, dessa invariante. Freinet tem uma proposta que ele fala... os princípios, né, de Freinet, que ele acredita que tem algumas coisas que não variam, independente do lugar onde você está. E essa invariante 7 chama muito minha atenção, porque ela fala assim, todos gostam de escolher seu trabalho, mesmo que essa escolha não seja vantajosa. Então, diferente do que eu fazia, por exemplo, na educação infantil, de deixar os ateliês caracterizados, aqui no fundamental a gente muda muito. Então, cada dia, cada semana, na verdade, a gente escolhe novos ateliês para serem trabalhados. Então, eu estava fazendo as contas com eles hoje, de brincadeira, eu acho que esse ano a gente já fez uns 100 ateliês diferentes. Eles brincaram, vamos tentar até o final do ano chegar nos 400? Eu falei, não dá, né? Mas a ideia, eles curtem tanto que vão, né? Deixa eu ver, eu fiz uma colinha aqui para ir acompanhando. A minha turma chama Turma do Teatro, então, por isso que está com essa carinha aí deles. Eu vou pôr o vídeo, ele tem áudio, mas não é importante. Era só para mostrar como que eu arrumo as salas no início do dia. Deixa eu ver se vai funcionar. Então, eu organizo os grupos. Esse era um ateliê de pesquisa. Aqui era um ateliê de digitação. Aqui era um ateliê de produção de texto. E tinha também um ateliê de aquarela. Eles têm gostado muito desse instrumento. Eu acho fundamental que os ateliês sejam um convite ao trabalho. Então, eu tenho um cuidado de chegar uns 5 minutinhos antes na sala e organizar o espaço. Eu separo, me perguntaram, que nem a Rô falou assim, quais são as principais perguntas sobre o livro da vida, né? Para mim, as perguntas dos ateliês são, como que você organiza? Eu ofereço o ateliê durante 40 minutos só, de terça, quarta e quinta. Algumas vezes, terça, quarta, quinta e sexta. Então, eles já chegam preparados para essa rotina. Então, eles entram na sala de aula, a sala de aula está preparada para eles. Normalmente, eu desenho na lousa um mapa de sala, ou eu coloco as plaquinhas, e eles vão se direcionando para o trabalho que é de interesse deles. Então, eu sempre procuro fazer com que seja atraente esse trabalho. Tem como mudar de slide? Aqui. Aqui eu coloquei um exemplo de outras organizações. Então, aqui eu coloquei eles separados, eles iam fazer um trabalho de autorretrato, então tinha espelhos, e eles precisavam ficar um pouco longe por conta da pandemia, eles iam abaixar a máscara para se olhar e fazer o desenho. Aqui é um ateliê de leitura, então eles saíram da sala, nem sempre é dentro da sala que eu faço os ateliês, e aqui é um ateliê de jogo na lousa, então eles mesmos desenhavam o percurso, combinavam as regras e iam se organizando. Eu tenho até uma proposta para quem está assistindo e quiser depois anotar no chat, para vocês repararem, assim, como os ateliês são organizados, quantas crianças tem em cada espaço, pensem em perguntas aí, porque isso é bem gostoso de refletir e inventando coisas. Eu sou das que inventa. Essa frase do Freinet está no livro Ensaio de Psicologia Sensível,
e ele diz que se o meio em que se encontra assegura os princípios essenciais à sua alimentação, nem muito diluídos, nem muito concentrados, numa atmosfera favorável, ensolarada de viva luminosidade e de afeição atenta, também o jovem ser se eleva com o máximo de potência de que é capaz. Então, a ideia, gente, é elevar o máximo do potencial deles. Mas o que me chama atenção nessa frase é nem muito diluído, nem muito concentrado. Então, é na medida certa. Tem, sim, toda a vida que eles trazem. Tem o TikTok, tem o jogo que eles jogam, tem todas essas coisas, mas tem também o conteúdo da BNCC, tem o livro didático, tem todas essas coisas no ateliê que eu trago. E eu selecionei, eu fui agrupando as imagens que eu tinha e agrupei por conteúdos ou por propostas. Eu vou passar rapidinho por conta dos 10 minutinhos que a gente tem. Aqui, por exemplo, são os ateliês de arte. E eu queria falar assim, todos os ateliês, eles têm uma intencionalidade. Então, não são aleatórios, né? Então, mesmo um ateliê como esses primeiros aqui, que eles estão fazendo um trabalho com papelão, é criação livre com papelão, eles tinham que recortar, colar, agrupar, eles se sentiam super valorizados e sentiam que eu confiava neles ao dar para eles um instrumento, entre aspas, perigoso. Eles estão mexendo com cola quente, da bolha, então eles se sentiram super orgulhosos. No ateliê de expressão livre, ali de pintura, eu tinha o olhar e o objetivo também, tanto para a interação entre eles, como pela organização do espaço. É responsabilidade deles organizarem o espaço dentro da sala de aula. Então, eles tinham que pensar tanto na quantidade de tinta que iam pôr na tampinha, como na arrumação final. Todo mundo tem que participar de todas as etapas do trabalho. Tem ateliês como aqui embaixo, que eles estão fazendo a pintura do mural, que é para a festa junina. É um ateliê que foi motivado a partir do que a gente queria apresentar na festa junina. A gente fez um quebra-cabeça enorme. Então, a proposta ainda era com tinta, mas foi um trabalho que partiu de uma proposta coletiva e que daí foi pintado nos ateliês. Aqui nesse do lado, eles estão fazendo as máscaras. Deixa eu ver se dá para diminuir eu aqui. Eles fizeram máscaras de bexiga e estão pintando as máscaras de bexiga. É um ateliê mais voltado para identidade de turma. E nessas últimas duas fotos da direita, eles fizeram um trabalho no livro didático da escola, que falava sobre projeto de escultura, e a gente estava falando sobre africanidades. Então, em grupo, eles criaram um protótipo da escultura e depois foram construir ela coletivamente. Aqui tem alguns ateliês de matemática. Então, por exemplo, eu trouxe folhetos de supermercado. Eles tinham que registrar as coisas que eles queriam comprar e, com o auxílio da calculadora, eles faziam as somas. Tem também ateliê que é jogo no computador. Nessas fotos, gente, não dá para ver a sala como um todo, né? É o foco naquele ateliê. Mas você imagina que está acontecendo um monte de coisa lá atrás, um monte de coisa ali no canto, um monte de coisa lá fora, tudo ao mesmo tempo, né? Ali embaixo eles estão fazendo um jogo de maior ou menor. Tem também, aqui era uma atividade do ábaco, e eu gosto muito dessa foto, porque ela mostra como uma criança mais experiente no momento do ateliê pode ser tutor, e isso valoriza muito os saberes das crianças. Aqui embaixo eles estão fazendo exercícios no livro didático, então era um ateliê obrigatório naquela semana, então eles tinham que obrigatoriamente passar por ele em algum momento, porque eles precisavam dar conta daquelas 3 páginas de exercício, e era naquele momento do ateliê. Aqui é um aluno que queria como proposta individual fazer simetrias, e aqui era um trabalho em grupo de divisão com palitos. Em português, também eram atividades bem diversificadas. Na primeira foto, o menino está consultando as palavras que ele achou difícil fazer a leitura e está passando para a letra cursiva, como um treino mesmo de leitura e exercício. Esse grupo que está brincando com as letras móveis era um grupo que estava com mais dificuldade no processo de escrita, então foi um grupo específico que eu pedi e selecionei que fizesse esse ateliê. As outras crianças não participaram desse momento de ateliê, só elas. Então, as outras crianças fizeram também atividades relacionadas à escrita,
mas não foi dessa forma. Então, o ateliê é muito legal porque dá para a gente trabalhar a necessidade individual de cada um, né? Aqui outra criança fazendo a letra cursiva, e aqui esse grupinho dessas 3 meninas, elas estão recortando um jogo de antônimos. Então, na verdade, esse é o segundo ateliê desse projeto. Na semana anterior, elas circularam pela escola com o meu celular, tirando foto de coisas que eram antônimas. Então, o grande e o pequeno, o aberto e o fechado, o salgado e o doce, foi bem divertido. Daí a gente organizou as fotos e elas estão recortando para fazer um jogo de memória. Ateliês de ciências. Logo no começo do primeiro trimestre, eu mostrei para eles assim, que existem conteúdos que a gente precisa trabalhar ao longo do ano e que no primeiro trimestre a gente ia trabalhar X coisas. Daí eu perguntei para eles de que forma que eles queriam que fossem as avaliações. E eles disseram que queriam muito fazer uma feira de ciências. Então, esses 2 primeiros ateliês foram as nossas experiências feitas em sala de aula, para depois a gente apresentar numa feira de ciências. Então, toda semana tinha uma experiência diferente. E foram experiências que eles trouxeram as ideias, foram votadas na roda, e depois a gente selecionou só 6 experiências para fazer a feira. Então, aqui tem a de cromo, que separa as cores, e esse é o tornado, que tem um efervescente, que faz um tornado bem divertido. Aqui, esse é o projeto do Universo. Então, a gente estava estudando, era um ateliê de leitura livre dos livros, e esse projeto virou um monte de outras coisas. Então, teve texto livre sobre o universo, uma série de coisas, e eles pediram para fazer um ateliê de desenho na lousa, a partir do que eles aprenderam nos livros. Então, esse ateliê da lousa foi numa semana posterior. Aqui, o ateliê que tem a foto do sistema respiratório, a gente estava estudando o corpo humano. O ateliê era circular pela sala, tinham vários cartazes e escolher as informações que você achou mais interessante. Posteriormente, inclusive, eu levei o que eles registraram no ateliê para avaliação. Então, na avaliação deles, tinham que consultar no caderno as informações que eles tinham registrado para anotar na prova. É bem legal essa conexão que a gente faz, não só da roda com o ateliê, do ateliê com o trabalho com o livro didático, do ateliê com a avaliação, com a apresentação para a escola e daí por diante. Aqui eles estão construindo um relógio de sol. Nesse ateliê, é importante falar também que foi um ateliê que eu fiquei junto o tempo todo. A maior parte dos ateliês eles fazem sozinhos, eles recebem as orientações e fazem sozinhos. Eu escolho um para ficar mais presente. Esse do relógio de sol foi importante, porque a gente, inclusive, saiu da sala. E é muito legal, eu tenho o privilégio de trabalhar numa escola que é maravilhosa, a equipe gestora, as outras professoras, tudo. Então, ninguém estranha muito. Eu saí com 5 crianças e as outras 15, 18, ficaram na sala, desenvolvendo o trabalho por conta. E com aquelas 5 crianças, a gente fez o relógio de sol, a gente desenhou a nossa sombra no chão, para que na hora do intervalo a gente voltasse lá e visse na mesma posição se algo tinha mudado, né? Aqui era um ateliê de pesquisa no Globo. Outros ateliês que eu faço, daí que não tinha tantos agrupamentos. Aqui tem algumas meninas fazendo uma atividade de geografia, então tinham que analisar o mapa da nossa cidade, ver quais eram as cidades vizinhas, fazer o registro. Aqui era um ateliê prova, então esse ateliê era obrigatório para todos, eles estavam fazendo uma prova de história e tinham que consultar um livro sobre as culturas nas regiões do Brasil e fazer os registros. Então, a prova foi feita no ritmo deles. Aqui é um ateliê de quebra-cabeça com fotos da própria turma, bem legal. E esse ateliê é um dos meus preferidos, é o ateliê Meta. Então, nesse ateliê, cada um pega o seu envelope, eu coloquei uma fotinho aqui embaixo, e nesse envelope tem uma lista de atividades que a criança vai fazer. É individual mesmo. Então, ali tem uma atividade, sei lá, ele fez uma atividade de português e não conseguiu concluir. Ele pega, guarda no envelope dele, no dia que tem ateliê Meta, ele vai lá e continua essa atividade. Tem também atividades que eu coloco lá, que eu vejo que é uma necessidade daquela criança.
Então, aquela criança está com dificuldade de escrever o M antes de P e B. Então, eu organizo uma atividade para isso, coloco no envelope, no dia que a criança vai no ateliê meta, ela trabalha com isso. E é muito interessante como eles se apropriaram disso. Teve uma criança que precisou faltar uma semana, porque ficou doente, e todas as atividades que aconteceram ao longo daquela semana foram para o envelope dele. Então, na semana seguinte, os 4 dias que teve ateliê, ele ficou no ateliê de meta, porque ele queria cumprir. Não era obrigatório cumprir tudo naquela semana, ele podia ter deixado um pouquinho para outras semanas, né? Mas ele preferiu concluir. Então, trabalha muito essa coisa da autonomia deles, né? Às vezes, o ateliê é um ateliê específico que vai acontecer uma única vez com todo mundo ao mesmo tempo. Então, esse ateliê, por exemplo, foi de preparação final para a exposição do trabalho do indígena. Então, algumas crianças escolheram trabalhar a escrita das palavras indígenas, elas fizeram só isso. Outro grupo de crianças trabalhou o desenho do mapa e escreveu quais povos estão em cada região. Outro grupo fez chocalhos, outro grupo plantou, outro grupo pesquisou receitas. E daí a gente finalizou e conseguiu fazer a exposição. Foi muito maravilhoso. Tem um monte de trabalho por trás disso também, mas esse foi um momento de ateliê bem intenso. Trouxe mais uma frase do Freinet, que fala: a vida nova na escola supõe a cooperação escolar, isto é, a gestão pelos usuários, inclusive o educador, da vida e do trabalho escolar. Eu levo isso muito para a sala de aula, que aí ele está falando da escola como um todo, que todos cooperam para que o trabalho aconteça na escola. Dentro da sala de aula, as crianças têm tanta voz quanto eu. É claro que eu, como autoridade, eu tenho mais conhecimento e vou direcionando algumas coisas, mas é essencial e eles sabem, eles são lindos, o quanto a participação deles é importante nesse momento. Então, aqui eu trouxe alguns ateliês que partiram da assembleia. Então, a gente faz reuniões de assembleia e eles trazem propostas para as assembleias. Então, o Nicolas aqui, por exemplo, no dia 25/8, propôs o desenho de pixel art. Então, a gente já combinou, fez uma votação lá na hora em roda, e a gente fez o ateliê na semana seguinte, que todo mundo concordou. O Paulo propôs um ateliê de missão lunar, que é um jogo da prefeitura, muito bom, de raciocínio lógico-matemático, e a proposta dele foi muito bem aceita por todas, e virou, na verdade, 2 ateliês. Um dia de jogar os jogos que a gente tem na sala, e o outro dia de recortar e preparar um encarte para eles levarem para jogar em casa. Tem também mais 2, os ateliês que partem das assembleias também, mas que se transformam. Então, a Gabi, no dia 4/8, propôs ter um ateliê de desenho da máscara. É muito legal, porque parte da vida, né? O Freinet fala que é a vida que tem que estar na escola. E a gente estava todo mundo de máscara, e ela propôs esse ateliê, foi muito bem aceito, e em vez de virar um ateliê em pequenos grupos, virou um ateliê geral, porque a turma votou que queria sair desfilando nesse dia. Então, todo mundo fez a sua máscara e a gente saiu pela escola para desfilar. A Mirelle, no dia 26/8, propôs ter um ateliê de países. Na hora que ela fez essa proposta, na reunião, eu conversei com ela, que a gente estava falando sobre a África, se podiam ser os países africanos. Ela concordou, todo mundo adorou a ideia, e, na verdade, isso virou muitos trabalhos, né? A gente fez as pesquisas sobre cada país, cada criança escolheu um, então tem 23 países ali estudados, pesquisou curiosidade, a gente fez o desenho do mapa da África, pensando nisso, a gente desenhou as bandeiras, a gente trabalhou os provérbios. Nesse momento dessa foto, na verdade, eles estão fazendo uma avaliação de história, e para responder às questões da avaliação de história, eles estão consultando as pesquisas dos amigos. Então, eles não vão fazer a pesquisa só pela pesquisa. Está tudo interligado, né? E esse projeto ainda está em andamento, está dando muito gás, muito gostoso. Às vezes, as propostas não viram. Então, teve uma criança que propôs ter ateliê de leitura de gibi. A gente fez a votação, só outras 5 crianças queriam.
Então, em vez de virar ateliê, a gente combinou de construir um cantinho de leitura permanente de gibi na sala. Então, quem quisesse podia frequentar, não precisava virar um ateliê. Agora, eles estão tão autônomos e se apropriaram tanto que os ateliês, eles propõem, eles oferecem. Então, eles que se organizam. Aqui, por exemplo, o João está oferecendo um ateliê de desenho de anatomia. Então, ele desenha muito bem, então ele que organizou na lousa, pediu. Uma semana antes, eu conversei com eles e perguntei o que eles precisavam para o ateliê para providenciar. Então, ele falou o que ele precisava e a gente organizou o espaço pensando nessa proposta. Então, aqui ele está desenhando na lousa, explicando, e aqui ele está pertinho da mesa, dando orientações específicas para aquele colega. Aqui embaixo foi a Sofia, ela deu um ateliê de dobradura de papel toalha, que virava um coelhinho e depois fez o desenho. E aqui no canto direito, o Nicolas está dando um ateliê de pesquisa e desenho de personagem de jogo. Então, agora eles estão super autônomos. Eu escolhi uma frase só para concluir minha apresentação, que não nos contentaremos com deixar as crianças se virarem ao sabor das circunstâncias, de sua força e de sua habilidade. Organizaremos minuciosamente a vida da escola para que dessa organização decorra naturalmente o equilíbrio e a harmonia que resolverão beneficamente os problemas de disciplina. Eu acredito muito nisso. Os ateliês não é só uma hora de brincar e fazer outras coisas. É muito trabalho, é um trabalho muito intenso. E cabe a mim observar isso com atenção e organizar para garantir todo esse espaço para eles. Bom, é isso. Mandar beijo para eles, que eles falaram que vão assistir depois. A turma do teatro está no meu coração para sempre. Eles são maravilhosos. Que lindo, Paula. Nossa. Ô, pessoal, Simone, pede likes. Essas duas merecem likes. Muitos. Algumas perguntas, Paula. Tá. Você organiza os ateliês a partir do complexo de interesses da turma ou é a partir do conteúdo presente no currículo? Então, depende, né? Alguns são a partir do interesse deles e alguns são do currículo. Então, quando eu proponho a divisão com palitos, por exemplo, eu estou trabalhando o currículo. Mas mesmo quando eu trabalho o currículo, que, por exemplo, o estudo do universo do sistema solar, ainda assim eu trago o interesse deles. Então, eu percebo que eles estão se encaminhando, estão querendo pesquisar sobre signos, por um interesse deles. Daí eu trago isso para o grupo também e abro novos ateliês. Então, ambas as coisas acontecem. Legal. Não muito diluído e não muito concentrado, né? É importante esse meio termo que o professor o tempo todo tem que encontrar, né? Para que fomente esse desejo dele natural de querer aprender. Sim. Você disse que a turma já fez cerca de 100 ateliês. É a Alda que tem feito as perguntas, tá? Obrigada, viu, Alda, que está arrasando. Nesse ano, dentre os ateliês semanais, há ateliês fixos ou obrigatórios? Não. O que tem é assim, eu procuro sempre ter algum de escrita, algum de matemática, algum de pesquisa e algum de arte. Mas dentro do de escrita, eles variam. Então, tem alguns que se repetem, eu até estava conversando isso com a turma hoje. Gente, será que conta 2 vezes se a gente fez texto livre 2 vezes? Não é um ateliê só? Eles falam assim, não, é 2. Foram escritas diferentes, né? Eles querem que contem como escritas diferentes, né? Lógico. A turma já elaborou algum trabalho coletivo, dividido em ateliês, por exemplo, uma maquete, e que cada parte dessa seria feita num ateliê? Se sim, qual foi o trabalho? Dentre eles, tem esse do quebra-cabeça, que a gente fez gigante, o painel, que um grupo foi e fez o desenho,
o outro grupo pintou, o outro decidiu onde faria os recortes, então cada um pegou uma parte do trabalho. Mas aconteceu em outros momentos também, mesmo para a apresentação da Feira de Ciências. Então, teve as crianças que fizeram a experiência e registraram parte do cartaz, e outro grupo fez a apresentação. Então, isso acontece muito naturalmente com a turma. E, por último, a Jucineia pergunta se você teve alguma criança com alguma necessidade especial, e se teve, como que foi o trabalho de integração com essa criança? Eu acredito muito na educação inclusiva. Então, a inclusão, para mim, é muito natural, porque as propostas são para incluir todas as diferenças. Eu não tenho nenhuma criança com deficiência muito acentuada, eu tenho diferentes níveis de ensino ali, ou de dificuldades, mas seria muito tranquilo. Tinha uma criança com autismo grave na sala, mas a mãe desistiu, então a gente até precisou alegar abandono. Ela não quis por conta de riscos da pandemia, então acabou não vindo. Mas a turma tem todo esse acolhimento, seria muito natural e tranquilo se tiver. Obrigada. Muito bem, Glaucia. Vai destacar mais alguma coisa também em termos dos princípios? Acho que seria legal. Não dá tempo de falar tudo que eu fiquei pensando com essa fala da Paula, mas eu vou destacar assim, o princípio da autonomia, né, um eixo fundamental, fica muito evidenciado, os alunos trabalhando e escolhendo o que vão fazer, decidindo, tomando pequenas decisões dentro do seu âmbito ali de atuação, e a responsabilidade que vem com isso. Então, a autonomia não é cada um faz o que quer, e a Paula ressaltou isso com muita clareza. Eu também queria destacar uma outra coisa que, para mim, nos dias de hoje, é um dos grandes desafios da educação, e que na fala da Paula a gente vê muito bem, que é esse equilíbrio entre o indivíduo e o coletivo. Eu acho que, às vezes, a gente vê algumas novidades na educação por aí, modelos com umas propostas que vão muito para o lado do individualismo. Cada um, né, segue o seu próprio programa e tal. E na fala da Paula, a gente vê que eles, sim, têm o ritmo de cada um muito bem respeitado, mas eles produzem coisas e eles se veem nessa produção para o grupo. Isso, Paula, fica muito evidente nisso que você fala, a importância do coletivo. Eu não sou capaz sozinho, eu sou capaz junto com os meus pares. Acho que é importante, é um desafio que a pedagogia Freinet nos traz, para a gente não pensar que é uma pedagogia individualista, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Teria um monte de coisa para falar, mas não quero alongar aqui. Legal. Vamos, então, tocar para frente, né? Agora a gente vai conversar um pouco, aliás, escutar, em primeiro lugar, a Ana Lúcia, que vai falar um pouco sobre as assembleias, em especial com relação a Grêmio e ONGs, não é isso, Ana Lúcia? Você se apresenta e me completa na sua apresentação, tá bom? Você está com o microfone desligado, manda abraço. Boa noite a todos e todas, é um grande prazer estar aqui e falar depois da Rosiane e da Paula, é uma honra reconhecer esse trabalho lindo delas. Eu digo para a Paula sempre que eu queria ser uma criança na sala dela, né? Ser aluna dela, porque as crianças certamente são muito felizes na sua sala, viu, Paulinha? Já falei isso para você, e a gente inventamos, eu posso dizer, nos apropriamos, né, do índice de felicidade lá do Butão, que foi
pensado no meio do século passado, e colocamos na nossa creche o IF, que é o Índice de Felicidade. E um ambiente onde há risadas, onde não há choro, é sinal que está sendo feito trabalho muito importante, que as crianças estão sendo ouvidas, né? Rosiane, parabéns pelo seu trabalho. Paula e Rosiane, né? Rosiane falou coisas muito interessantes, queria só dizer uma coisa que ela falou que me tocou muito. O livro da vida é a memória e a escuta da sala, isso é lindo. Até anotei, né? Registro do vivido e do sentido, que lindo, parabéns. E Paula, sua sala de aula é um canteiro de obras, como disse nosso amigo Freire. Maravilha. Então, eu vim conversar com vocês, eu não trouxe imagens, eu trouxe relatos das coisas que eu fiz em relação à assembleia de classe. Eu sou professora há 30 anos, comecei a trabalhar com educação de jovens e adultos, eu tinha 18, façam as contas aí. Quantos anos eu tenho? Tenho mais que isso, tenho mais que... Mas, com a pedagogia Frenet, acabei de fazer uma conta aqui, eu trabalho há 28 anos com a pedagogia Frenet. Desde o SEI, lá em 94, em 96, 98, eu conheci a Rosa, porque eu fui convidada a fazer a contar um pouco o que eu estava fazendo na educação infantil com a pedagogia Frenet, e ela me descobriu dando um curso num sindicato e me chamou para perto, me auxiliando, me formando como uma pesquisadora da pedagogia Frenet. Rosa Maria Whittaker, uma referência para nós, né? Eu me apropriei do livro dela, foi o primeiro livro que eu li, e depois li tantos outros, mas foi essencial para entender o porquê das práticas educativas freinetianas, que nós chamamos de técnicas, de uma forma muito importante, porque era assim que ele chamava, né? Técnicas pedagógicas, técnicas muito poderosas, que alteram a realidade das crianças. Primeiro, nos altera, porque praticar pedagogia Frenet é algo que muda o educador, porque é uma mudança de postura. Ele e ela, né, tem outra forma de se comportar em relação a educar. Quando se trata de assembleia, é uma das minhas técnicas, uma das ferramentas, eu já vejo a assembleia como uma ferramenta social fortíssima e que causa mudanças. E eu vou contar algumas historinhas para vocês, vividas nesses ambientes GEMEF, ONG e Grêmio. A Assembleia, ela não é um instrumental, ou melhor dizendo, ela não é uma técnica sozinha, isolada, ela acontece ligada a outras técnicas, que nós conhecemos como o jornal de parede e o livro da vida. Então, há uma conexão entre essas três técnicas Frenet que são codependentes. Então, uma assembleia ela acontece a partir, eu vou contar um pouco da minha experiência, que é esse triângulo, né? Jornal de parede, eu parabenizo, eu critico, eu sugiro. Esse instrumento nós colocamos na sala em forma de eu mandei fazer, né, um instrumento, então ele tem os bolsinhos ali do parabenizo, critico, sugiro, e as crianças vão colocando os bilhetinhos nesses bolsos durante uma quinzena. No final da quinzena, nós nos reunimos em assembleia, abrimos esses bilhetinhos do parabenizo, critico, sugiro e vamos ali discutir as nossas questões. E vamos ali chegar nas nossas possíveis resoluções, tá certo? Então, é um momento em que nós olhamos para a nossa própria vida escolar e também para a sociedade, não é? E olhamos de maneira a fazer a crítica ligada a uma sugestão, não é? E também eu sempre digo isso para as minhas crianças, no momento que eu estou contando uma história que eu vivi, né? Porque atualmente eu estou como coordenadora de um SEI, mas eu fui professora há 25 anos na sala de aula. Então, eu digo para as minhas crianças,
você parabeniza por quê, né? Sempre a parabenização, a felicitação, depende do local que nós estamos no Brasil, nós usamos uma palavra. Eu dizia para eles que precisava ter o porquê. É bom porquê, é agradável porquê, é bonito porquê. Porque para que até o elogio ele precisa ter um fundamento, né? Ele precisa ter um porquê. Então, eu incentivava para que as minhas crianças pudessem, e meus adolescentes, jovens e adultos, pudessem estar se expressando dessa maneira. E aí, a partir desse instrumento, vamos lá abrir a nossa assembleia, abrindo os bilhetinhos, os cartõezinhos, e vamos colocando os problemas, tentando achar soluções, numa assembleia onde todos são ouvidos, onde há regras, né, tácitas ou não, de quando um fala, o outro escuta, né, e que se a pessoa é citada ali na assembleia, ela tem direito de fala, de se defender, e depois, enfim, é um movimento lindo de democracia. Eu vou contar para vocês, se a gente fosse falar de assembleia aqui, daria um encontro só de assembleia, né? Se fôssemos mais fundo. Eu optei por contar algumas experiências, não é? E a partir de uma invariante, que é a invariante 27, então as pessoas que estão chegando, que não têm, que ainda não conhecem profundamente a pedagogia Freinet, invariante, foram 30 conselhos, né, que o Freinet deixou para nós educadores, em relação à criança, ao educador, como a criança lida com o conhecimento, a questão das questões sociais que envolvem a criança. São 30 frases muito potentes. E uma delas, que cabe muito bem à questão da Assembleia, é a 27. E a 27 diz assim: a democracia de amanhã prepara-se pela democracia na escola. Um regime autoritário na escola não será capaz de formar cidadãos democratas. Toda vez que eu leio essa invariante, eu fico emocionada, eu fico arrepiada, porque ela é muito forte. Não é possível formar uma sociedade democrática com uma escola autoritária. Portanto, é necessário que nós olhemos para as nossas práticas educativas e possamos pensar se essa prática educativa ela considera a criança, ou se quem faz a escolha somos sempre nós, ou se a gente trabalha o princípio da democracia, que é a escolha, que é a escuta atenta dessa criança. E não é eu preciso escutar e ouvir as duas coisas. Então, quando eu escuto e ouço, essa fala dela reverbera em algo. Não é só a escuta atenta, assim, tá, que legal, que bonito. Não, é uma escuta que vai se desdobrar em atitudes. Então, eu vou contar para vocês uma experiência que nós tivemos na EMF, Dr. Pedro Aleixo, que é uma EMF que eu amo, que eu fui estudante e professora lá, né? Quis voltar para minha escolinha. Eu digo que eu gosto tanto de escola que eu nunca saí de lá. Eu nunca saí de dentro da escola. Minha experiência com a escola foi tão boa e feliz que é um ambiente que eu escolhi estar, continuar estando. E no Pedro Aleixo foi assim. No Pedro Aleixo, eu trabalhava com a assembleia de classes, tanto com a minha turma regular, quanto as turmas de projeto, que envolvia as turmas dos pequenos escritores, que lá no Pedro Aleixo nós fizemos um projeto com as crianças que tinham uma proficiência leitora e escritora acima da média. Então, esse era um grupo que eu atendia. E eu também atendia, ao mesmo tempo, um grupo de crianças que tinham dificuldades de aprendizagem. Então, era um grupo que a gente chamava de sala-projeto, que eram pré-adolescentes que ainda não estavam alfabetizados, que iam para o 5º ano. Então, era um grupo de 4º ano, com 15 crianças. Então, vejam como interessante. De manhã eu trabalhava com essa turma e à tarde eu trabalhava com um grupo de crianças que tinha excelente proficiência. Nos dois grupos, nós realizávamos a assembleia.
Mas a experiência que eu vou contar é com esse grupo de crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, que eu gosto muito de trabalhar, trabalhei muitos anos com esse grupo, com grupos de crianças que organizados dessa maneira. Num dos bilhetinhos do nosso quadro do Jornal de Parede, havia uma crítica, e a crítica era: não tem gelatina no lanche. Qual que era a sugestão? Porque eu sempre dizia, você está fazendo uma crítica, mas crítica vazia é uma crítica que não está acompanhada com uma sugestão. Então, sempre que você fizer uma crítica, também faça uma solução, uma possível resolução daquele problema. E aí, a criança sugeriu que fosse inserido gelatina no nosso cardápio. A conversa fluiu. Eu perguntei para a turma, quem é que gosta de gelatina aqui? A turma levantou a mão, todo mundo gosta. Quem é que gostaria que tivesse gelatina? A maioria do grupo. E a gente foi fazendo uma conversa e eu fui contando para eles que gelatina é um alimento muito bom, que tem nutrientes importantes, colágeno, que faz bem à saúde, se não tiver muito açúcar, enfim, fomos conversando. Aí foi para resolução, né? Que propostas nós temos em relação a essa questão colocada? As crianças disseram, a gente podia fazer porque era comissão, é algo muito comum numa sala Freinet, né? Nós vamos fazer uma comissão e vamos lá conversar com a cozinheira e falar para ela colocar a gelatina no cardápio. E nós, na Prefeitura de São Paulo, temos cozinha terceirizada. Aí eu informei para eles que havia que é a cozinha terceirizada de uma empresa, que tinha uma nutricionista, que a nutricionista preparava o cardápio de acordo com na verdade, um departamento da prefeitura chamado CODAI, que cuida do alimento, e assim fomos entendendo como funcionava a escolha do cardápio. Aí houve mais uma proposta de uma criança. A criança disse assim, professora, a assembleia, né? Vamos escrever uma carta, então, para essa nutricionista. Aí foi para votação e nós escolhemos fazer a carta para a nutricionista. Fizemos um texto livre com as justificativas que nós gostaríamos que fosse inserido, colocado no cardápio a gelatina. E aí também nós estamos argumentando, né, a importância da gelatina como alimento, enfim. Essa carta foi colocada, todo mundo assinou a carta, foi colocada no envelope, aí sim, a comissão foi até a cozinha, entregou a carta para a chefe da cozinha para que ela pudesse endereçar a nutricionista. A nutricionista leu a carta e respondeu a carta. Depois de 15 dias, nós tivemos outra assembleia e eu li a carta na assembleia. Não li antes, morri de vontade de ler antes, não li, deixei para abrir a carta na assembleia. E a surpresa foi para todo mundo. Foi negado o nosso pedido. E aí as crianças ficaram muito chateadas. Eu também. Aí ficou assim, as crianças, como pode, professora, a gente não pode escolher uma comida, eles escolhem todas, a gente não pode escolher uma. E aí fomos para a sala de informática pesquisar, porque não havia sido feita uma pesquisa sobre os benefícios da gelatina. E lá fomos, fizemos uma pesquisa, melhoramos nossos argumentos, voltamos e fizemos uma outra carta, uma resposta àquela carta, dizendo que nós não concordávamos, porque ela tinha argumentado que teria que seguir a instrução do CODAI, que é o departamento que cuida de alimentação da prefeitura. E nós usamos os argumentos, os benefícios da gelatina, e usamos o argumento que nós, alunos, gostaríamos de optar. Afinal de contas, nós, as crianças, que eram as que se alimentavam daquela merenda. A carta foi novamente entregue pela comissão. Quando a comissão... Depois, o que aconteceu? Vocês acham que veio outra carta? Será que veio outra carta? Dessa vez, a própria
nutricionista, perguntou o dia da assembleia, ela veio para a nossa assembleia. E aí foi uma emoção receber a nutricionista na nossa assembleia, porque ela já não queria mais escrever carta, ela queria conhecer aquelas crianças que argumentavam tanto, e aquela professora chata que ficou insistindo. Nessa roda, nessa assembleia, a nutricionista veio e disse que tinha levado ao nosso pedido as 2 cartas para outras instâncias e que ela havia concordado em inserir a gelatina no nosso cardápio. E assim foi. Hoje, no Pedro Aleixo, há gelatina no cardápio. E quando eu conto isso para vocês, eu fico toda arrepiada, porque eu acho tão poderosa essa ferramenta. Então, eu vou dizer para vocês, essa foi uma experiência. A outra, dá tempo de eu contar? Ou não? Eu acho que você já estourou o tempo, só se você gastar... Só se você conseguir contar uns 3 minutinhos. 3 minutos, então, é essa. Tá bom. Envolve comida também. Na ONG, que eu dei assessoria... Cláudia, desculpa, eu te interrompi. Posso continuar? Vai em frente. Tá. Na ONG que eu dava assessoria, formando educadores para eles aprenderem a fazer assembleia, porque esse movimento, vocês sabem que eu faço há algum tempo, formando educadores para aprenderem a teoria e prática Freinet, e eram educadores leigos, né? Educadores de uma ONG que trabalhavam no pós-aula, no CCA, que aqui em São Paulo é bem comum ter, que trabalha no pré-aula e no pós-aula, com arte, esporte, cultura, enfim. Nessa ONG, eu estava trabalhando a assembleia com os educadores, e aí, depois dessa formação, eu sempre faço uma formação cíclica, eu dou uma formação, depois eu vou visitar a ONG para ver a coisa acontecendo, né? E eu participei de uma assembleia deles. E eles foram lendo os bilhetinhos do Jornal de Parede, e um deles estava dizendo o seguinte: eu critico o pão com manteiga, porque vem muita manteiga e é enjoativo e a gente está jogando fora. Aí surgiu, o professor também não sabia daquilo, o educador não sabia. Não, gente, o que está acontecendo com o pão? Aí eles começaram a levantar a mão. Tem muita manteiga no pão e a gente acha enjoativo, e a gente não consegue comer o pão e acaba jogando fora. E todos eles foram falando a mesma coisa. Aí o educador disse: qual a proposta que vocês têm? A proposta é que passe menos manteiga no pão. Simples assim. Aí, na assembleia, estava o presidente da entidade. Ele não se aguentou, aí ele cortou o caminho. Ele não se aguentou. Acabou a assembleia, e isso tudo registrado como resolução, que eles iriam até a cozinha, iam levar proposta e tal. O dirigente da entidade não aguentou e, na semana, ele foi na cozinha observar o que estava acontecendo. E o que ele observou? Que as cozinheiras estavam passando manteiga com colher. E a colher pega muita margarina ou manteiga e ficava aquelas bolotas no pão. Segundo ele, quando ele me contou, ele simplesmente disse para elas: a partir de hoje, vocês vão mudar o instrumento. Não se passa mais margarina no pão ou manteiga com colher, e sim com faca. A partir daí, houve uma mudança, as crianças começaram a comer um pão com menos manteiga, e houve menos desperdício. É claro que aí houve um probleminha, né, que a gente não gosta muito, que é o adulto ir lá resolver sem a participação das crianças. Nós queríamos que as crianças que fossem fazer todo esse movimento. Mas é mais um exemplo de que a voz das crianças mudou algo. Parece simples, mas não é. É o lanche deles. Eles foram ouvidos e foi mudado um instrumento da cozinheira que resultou num lanche mais saudável e para as crianças isso foi importante serem ouvidas. Na MF, na MF, no Grêmio, nós formamos os nossos os gremistas para, como eles já faziam assembleia, nós queríamos que a escola pudesse fazer assembleia, era uma das nossas metas. O Grêmio precisa ter meta no ano, né?
E no tempo que eu trabalhei com o Grêmio, nós criamos uma meta de partilhar a linguagem, a ferramenta de assembleia de classe. Fomos tentar fazer... Ana. Oi, acabou? Ana, porque já passou mais que 3 minutos. Tá bom, tudo bem. E a Andréia ainda nem falou nada, acho que a gente devia passar para a Andréia. Muito claro. bem, muito legal suas histórias, super importante. Tá bom, tudo bem. Obrigada, Ana. Tá, então, obrigada a vocês. Eu acho que a gente pode, inclusive, pensar numa outra oportunidade, por exemplo, para falar em cada um desses instrumentos apenas numa live, né? Vamos pensar nisso para logo, porque são todos eles muito interessantes. A Assembleia mesmo, eu teria um monte de perguntas para fazer, vai ficar para uma próxima vez. Tá. Vamos deixar, então, a Andréia nos contar um pouco, a Andréia que trabalha com Fundamental 2, Educação de Jovens e Adultos, nos contar um pouco sobre o Jornal de Parede como Assembleia, que vai um pouco ao encontro do que a Ana estava dizendo, né? Meio que se complementam as duas, e daí depois a gente vai para as perguntas se tiverem, tá bom, Simone? Tá bom. Bora lá. Boa noite a todos e a todas. Obrigada pela presença de vocês, colegas, é sempre bom ouvi-lo, Flávio, e a gente vai nesse percurso, né, de caminhar junto, aprender um com o outro sempre, nos fortalecendo aí enquanto coletivo. Bom, a Ana explicou já bastante coisa sobre o Jornal de Parede, né, chamado assim pelo Frenet. Na verdade, esse recorte do Jornal de Parede acontecia dentro de uma reunião cooperativa na escola do Frenet, né, na vivência dele com as crianças, e a reunião cooperativa era semanal, e além da discussão do Jornal de Parede, né, que para a gente apresentar mais, de maneira mais comum para as pessoas entenderem, a gente fala Assembleia, além dessa discussão da leitura dos bilhetes, das decisões e encaminhamentos, haviam outras questões que apareciam na reunião de cooperativa ali, né, com o Frenet. Mas, para não me repetir nos aspectos que a Ana Lúcia também explicou, eu gostaria de chamar a atenção, primeiro vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu sou professora de História, de formação, e eu trabalho já há 20 anos na Escola Curumim, fui professora há muito tempo, hoje em dia estou na coordenação do Fundamental 2, junto com uma colega de trabalho, que é a Rina. Na Prefeitura de Valinhos, eu sou professora de História e trabalho em 3 escolas diferentes na mesma rede. E vivo situações de assembleia em todos esses contextos, né? E a minha contribuição para esse debate é contar o quão diferente as experiências são, né? E acho que tem algumas razões. Então, por exemplo, na Escola Curumim, a gente vive o Jornal de Parede, a assembleia, a roda de conversa, de maneira extremamente dinâmica, né? Então, as crianças, quando chegam adolescentes conosco, elas já passaram tanto tempo imersas nessa experiência, né, que isso é a vida delas. Então, praticar o exercício da escuta na roda, se organizar para expressar seus sentimentos, suas ideias, passa a ser um hábito cultivado no dia a dia das crianças, né? Então, a gente, claro, tem ali um longo caminho de construção disso com os adolescentes, com as crianças, e claro que as experiências diferentes e novas surgem o tempo todo, mas a gente percebe que como há uma sintonia e um sistema operando na escola toda, a gente tem um ambiente bastante mais favorável, né, do que as outras realidades que eu vivo também. Trabalho também numa escola rural, uma escola pequena, de poucos alunos, e que a gente vivencia a experiência da Assembleia já há 10 anos na escola, levada por mim, que no meu espaço de aula, na minha prática, sempre foi uma experiência presente, né, fazer a roda de conversa, ouvir os interesses, resolução de conflito, programação das atividades da aula, sempre já nessa escuta, nesse diálogo com as crianças, mas que em determinado momento a gestão da escola acolheu como um projeto para a gente realizar em todas as turmas.
e numa tentativa de aproximar diferentes professores, né, já que a gente começou com o ensino fundamental 2, então os professores nas diferentes disciplinas experimentarem e vivenciarem essa possibilidade de trabalho. Confesso que não é uma prática com a qual os professores tenham alguma tranquilidade de trabalhar. Então, ainda há muita resistência da maioria dos professores, né? Eu faço assembleia nessa escola junto com a coordenadora pedagógica e a diretora. Em alguns momentos, alguns professores participam. A gente percebe um avanço extremamente positivo na maneira das crianças se expressarem, né? Então, o jornal de parede como instrumento de crescimento pessoal, de desenvolvimento de argumentação, de exercício de escuta, né? Então, a gente olha esse processo todo e vê isso construído nas crianças, mas eu sei que se a gente tivesse um sistema que saísse dessa sala de aula e fosse não crescendo, né, para as demais situações escolares, com certeza os resultados seriam ainda maiores. Nesse ano, eu estou vivendo uma experiência absolutamente nova, que é fazer assembleia com as turmas de educação de jovens e adultos. E turmas com uma característica bastante interessante, que não são mais os alunos de educação de jovens e adultos, em geral, da classe trabalhadora, mais velhos, e que em algum momento voltam para a escola, para recuperar a oportunidade de estarem na escola e se educarem ali com os conhecimentos que a escola oferece. Mas é uma realidade muito diferente, são jovens que não se adequam ao sistema comum de escola fundamental e vão evadindo, até que ficam num limite de idade que podem ser matriculados na educação de jovens e adultos. Então, é um público de jovens excluídos do sucesso que a escola poderia lhes trazer. Então, essa experiência que eu tenho vivido nesse ano tem sido uma experiência bastante desafiadora, porque é um público que, por si só, construiu uma barreira de relação, né? Então, para eles se sentirem num ambiente confiável, para de verdade se sentirem ouvidos e conseguirem expressar o que eles pensam, o que eles sentem, tem sido o nosso primeiro passo, assim, né, porque eles não acham que a escola, que a professora está ali de uma maneira honesta e verdadeira para ouvi-los. Então, a gente tem feito muito isso. E a experiência tem sido muito legal, porque, inicialmente, a gestão da sala de aula e das relações tem trazido possibilidades de romper essa barreira com a escola. Ainda não vemos refletir em ações de funcionamento da instituição, da escola, que ainda resiste muito em acolher o que o jovem tem para dizer, que muitas vezes tira as pessoas da zona de conforto, das coisas quadradinhas funcionando. Mas, na relação entre esses jovens, né, na resolução de conflitos, principalmente, a gente já vê um avanço bastante importante. E, recentemente, eu tenho percebido que a maior possibilidade de trabalho é o uso da assembleia para a escuta dos interesses e formulação das propostas de trabalho. Então, só para concluir, para não me alongar muito, né, acho que tem algumas coisas que são imprescindíveis para a gente levar quando a gente começa a realizar, principalmente com os jovens, esse instrumento da assembleia de classe, do jornal de parede. Primeiro é a gente entender que essa relação do professor, né, do adulto com os alunos, é uma relação que é assimétrica, então a gente precisa assumir essa assimetria, né? Então o professor é aquele que instiga reflexões, que levanta considerações, que ajuda a cada um olhar fora da bolha, né, media ali o diálogo entre eles. Então o professor tem esse lugar de ser um guia dessa assembleia, né? Então acho importante a gente ocupar esse lugar de mediação. Ao mesmo tempo, se reconhecer como um outro sujeito no grupo. Então, também o professor não decide sozinho,
um cuidado importante com a linguagem para a gente não impor julgamentos, e na medida em que situações vão aparecendo, a gente quer a tranquilidade de interferir em situações que pareçam preconceituosas, agressivas, né, se colocando ali como um sujeito também de sentimentos e de ideias e que expressa isso de uma maneira muito verdadeira para os alunos. Acho que quando eles percebem no nosso discurso, na nossa fala, eles percebem essa verdade, essa barreira tende a cair mesmo, a gente consegue se aproximar mais deles, né. Uma outra coisa que eu acho importante no papel do professor é a gente não oferecer respostas o tempo todo. Então, muitas vezes na assembleia, as questões, as críticas ou as propostas têm uma expectativa de que o professor, justamente por ocupar esse lugar, resolva para eles, né, ou traga respostas. Então, eu acho que a gente tem o tempo inteiro ter essa vigilância e esse cuidado de não levar todas as respostas, né, acho que a gente tem que instigá-los com questionamentos, ajudá-los a refletir sobre a própria fala, acho que é um papel importante. E aí, né, um aprendizado importante que eu tenho tido com o Freinet, que é da gente falar o menos possível, né, então, nessa roda de conversa que a Assembleia proporciona, a gente ajudá-los cutucando, reflexões, fazendo perguntas, mas tentando falar o menos possível, assim, né, para que eles ocupem esse lugar de fala e protagonizem cada vez mais. Acho que é isso. Muito bem, muito legal. bom. Legal. Muito legal Assembleia é ouvir sempre sobre a muito bom. Assembleia, né? Diga lá, Simone. Tem uma perguntinha, né, de um cara muito legal, chamado Flávio. Se é possível resolver conflitos entre educandos na Assembleia? E como? Eu acho, posso falar um pouquinho primeiro, Ana? Acho que, assim, é o lugar, né, eu acho que, inclusive, na minha experiência, inclusive a gente, enquanto professor, fazendo esse movimento de ajudá-los a se deslocar do próprio olhar, né, então, quando o conflito vem, muitas vezes a tendência é a gente só expressar o que nos afeta, o que a gente sente, como é que a gente sofre, né, com aquela situação conflituosa. Então, esse lugar do professor, que chama o olhar da criança, né, para o que o outro está sentindo, para como é que essa situação de conflito se instaurou, às vezes por conta de mal-entendidos que acontecem entre eles. Então, essa resolução do conflito não é só aparecer o problema, cada um falar do seu ponto de vista, né, aí não só o professor, mas também os pares, né, os próprios alunos, os colegas, vão ajudando nesse movimento de trazer para a roda essa diversidade de olhares, né, de como que a gente precisa ampliar e perceber essas relações também fora da gente, né, não só a partir do nosso ponto de vista. Eu posso acrescentar uma coisinha, eu acho que é isso que, né, vocês falaram as duas, né, sobre a Assembleia, Jornal de Parede, a coisa de que é o lugar de resolver os conflitos. Eu gosto de chamar a atenção para uma coisa assim, democracia na escola, a gente aprende vivendo, né, a experiência democrática. A gente não simula eleições, por exemplo. Agora nós estamos em fase de eleição e não é o lugar da escola fazer uma simulação de eleições para ver como é que é. Isso não é exatamente ensinar a exercer cidadania. Isso é ajudá-los a reproduzir o que os pais estão falando neste momento. A democracia, eu gosto muito de enfatizar isso, que eu aprendi uma vez com um professor na faculdade. A democracia é a aprendizagem da espera. Fiquei meio irritada com essa afirmação do professor, mas aí ele foi falando, e aqui nós tivemos vários exemplos disso hoje. A gente espera que seja que o nosso candidato se candidate. Se ele se candidata,
a gente espera que ele seja eleito. Se ele for eleito, a gente espera que ele cumpra aquilo que ele prometeu. E se ele não cumpre, a gente espera uma nova eleição para ver se a gente consegue melhorar as coisas. A Rosiane falou um pouco disso, não dá para 33 alunos falarem numa roda de conversa. A gente espera, a gente se inscreve, a gente se organiza para isso. A Ana Lúcia falou espera que a cartinha seja recebida, espera que seja encaminhada para a instância adequada, espera ser atendido. Se a gente não é atendido, a gente se organiza para uma nova ação. Então, acho que essa é uma aprendizagem importante nos dias de hoje, porque, às vezes, a democracia está sendo uma defesa de uma liberdade individual, de uma liberdade do eu quero, então eu tenho, eu posso, eu faço, né? E que está trazendo, inclusive, conflitos sociais muito importantes para nós, né? Eu acho que essa experiência de jovens excluídos, tanto a Andréia quanto a Ana trouxeram isso tão importante para nós, o espaço da escola como um espaço em que eu, dentro das minhas possibilidades, eu exerço, eu ponho em ação todo o meu potencial. Isso não é a realidade num modelo mais tradicional. Num modelo mais tradicional, a realidade é, se você não consegue atingir um certo padrão, você é excluído e ponto final, né? E, bom, assim, mais uma coisinha só, que para mim o Jornal de Parede é muito fundamental, é que as crianças aprendem a legislar. Eles legislam, eles se tornam os criadores das leis de convívio entre eles. Isso é aprender, isso é cidadania na veia, né? Isso é Só o que... falar uma coisinha, a questão dos conflitos, né? A gente está substituindo a palavra tolerância, que eu já não uso mais, porque quem tolera se coloca numa situação acima daquilo que ele tem que suportar. Então, eu prefiro falar respeito, né? Respeito, altruísmo e empatia. São palavrinhas complexas e tão lindas, né? E tão profundas, que eu acredito que a Assembleia ela trabalha isso sempre, né? A fala da Andréia, Andréia, eu fico sempre buscando isso que você disse, né? O olhar do outro, apesar de mim. O que o outro está pensando? Porque o outro tem a história dele, tem a vida dele, tem as dores dele, e o não julgamento, né? Que a gente sempre diz ali na Assembleia, cuidado com o julgamento, criança. Bom, são tantos os saberes trabalhados ali, Flávio. Sua pergunta numa Assembleia, a gente trabalha tantas coisas, e eu acho a ideia maravilhosa de termos um momento para uma live por técnica, por ferramenta educativa, porque, com certeza, poderemos fazer várias relações com o que o próprio trabalho do Freinet, e poderemos ir mais profundo nesses estudos, eu concordo. Obrigada. Deixa eu só acrescentar uma coisinha, porque eu falei da espera, e parece que é assim, né? A gente cruza os braços e espera que as coisas aconteçam. E o que a gente vive na pedagogia Freinet é exatamente o contrário disso. É a espera ativa, é o esperançar do Paulo freiriano. O Paulo Freire vai, né, trazer essa palavra para nós, porque é uma espera ativa. Eu vou, eu faço, eu me organizo, eu troco ideia com os pares, eu atuo no meu ambiente, né? Sim.
Muito bom, gente, muito bom. Nosso horário já está adiantado, acho que a gente tem que ir encaminhando para terminar, mas fica aqui um compromisso de a gente realizar mais lives, quiçá ainda este ano, acho que a gente pode se organizar assim para esse ano ainda. Vamos nos reunir depois e conversar um pouco sobre isso. Agradeço muito a Simone pela força que nos deu aí nos bastidores. Agradeço a todas vocês, meninas bonitas, simpáticas e tão inteligentes que só vieram para compor e ensinar para a gente, né? Isso é muito bom, muito legal. E a gente vai encerrando por aqui, deixando um abraço para todos que estiveram presentes e todos que vierem assistir essa live. Fiquem bem e muita esperança para nós todos. Valeu. Boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite. Tchau, Obrigada gente. a todos e todas. Muito obrigada pela presença.